Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Rubens. Essa é a resolução da segunda lista de CG. O enunciado das questões estão aqui. E a ideia é mostrar o passo a passo, né, de como foi resolvido e o que eu entendi dessa resolução. A primeira questão é uma questão de progressão ortográfica. Ela pede que a gente calcule a matriz, que dado esse volume eu consigo mapear um ponto qualquer no cubo canônico e mostre a função, né, dando um spoiler do OpenGL equivalente. Então vamos, né, extrair algumas coisas dessa questão. A gente tem primeiro ponto que a gente vai trabalhar, o 5, 0 menos 5. Escrevi ele aqui só para deixar anotado. A ideia, né, é que a gente calcule o x, o x, o ni e o fá, que é a parte onde a projeção ela é cortada, né? Então, primeiro plano de costas, um passo de corte. Então a gente tem o x, nosso x nesse caso é 4. Se eu contabilizar aqui no eixo x, ó, 1, 2, 3 e 4, eu estou na primeira face aqui visível. E o x, né, ele tem a diferença de 1, né, para frente, então ele está x igual a 5. E o nosso ni e o fá, a distância em z, nesse caso. A gente tem o ni, né, que é o próximo, ele está com o valor 2. E o fá, ele tem o valor 5. Se a gente contabilizar 1, 2, 3, 4, 5. A partir disso foi feita a aplicação para calcular o centro. O nosso ponto de centro, ele é feito pela média do x, do x, do menos i e do menos fá. Vale mencionar aqui o y. Eu não tenho, nesse caso, o valor do y, não posso inferir. A ideia é que eu uso o elemento neutro, tanto na matriz que eu vou gerar à frente, de escala e de translação. Eu vou calculo meu centro, deu 4,5, 0 menos 3,5. E para minha matriz de escala, ela segue a seguinte fórmula, né? 2 sobre x menos x, 2 sobre y menos y, e, no caso, o fá menos o ni. Embora aqui eu esteja usando o valor 0 no C, esse valor foi utilizado porque esse C ele vai ser a minha translação, né? O inverso do meu C vai virar a minha translação. E a ideia é que eu use o elemento neutro aqui. Já que eu não consigo inferir quem é meu y, eu não mexerei nele. Da mesma forma, eu calculei o valor de escala aqui nessa matriz. E a ideia é que no y, onde eu não sei esse valor, eu acabo utilizando 1 por esse seu elemento neutro, né, na multiplicação da escala. A ideia é seguir multiplicando essa matriz. A lista é um pouco grande, então não vou me estender nas multiplicações. A ideia é de sempre linha por coluna, somatório dos itens, e a gente obteve essa matriz aqui: 200 menos 9, 0100, 002 terços, 7 terços, 0001 da coordenada homogênea. Um fato interessante é que na linha do y, que a gente desconhece, a gente acaba mantendo, né, o y. Se a gente colocasse, pensasse, né, no caso não colocasse, mas pensasse no formato ax mais by mais cz mais d, o nosso y ele não fica alterado. A ideia, né, foi, depois que eu montei essa matriz, aplicar no ponto que o professor pediu, 5, 0, menos 5 e 1. Realizando isso, eu obtenho 1 em x, 0 em y, né, que eu desconheço, menos 1 em z. Eu obtenho exatamente esse ponto. O nosso z está no sentido contrário, então aqui seria o menos 1 e o 1 em x. Então esse ponto, P, ele foi mapeado aqui. E a função do OpenGL correspondente é o GL ortho, onde a gente define o x, o x, o y, y, o ni e o fá. Mantive aqui a ideia de y e y porque a gente desconhece o y. Indo para a segunda questão é um pouco mais trabalhosa. Ela trata de projeção oblíqua. E a ideia é que a gente calcule, né, assim como na questão anterior, a matriz que já sai do meu verde e passa para o meu cubo canônico.
A ideia dessa questão, a gente vai fazer a gente vai aproveitar do que foi utilizado anteriormente. Então, na questão anterior, a gente calculou que sai do verde e vem para cá. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui para cá, não nessa ordem. Primeiro a gente vai descer para fazer esse tratamento, vou comentar um pouco depois. E aproveitar da matriz que a gente já fez para vir para cá. Então tem aqui um pequeno passo a passo na resolução dessa questão. A ideia é transladar para fazer com que apenas a parte desejada seja modificada. Então eu vou descer minha área cinza para cá, vou calcular o fator de cisalhamento. A partir do que eu tenho o fator de cisalhamento, eu vou cisalhar para deixar esse meu cubo cinza nessa forma do P, só que ela vai estar um pouco mais embaixo. Para depois disso, né, eu vou precisar subir, então eu ficaria exatamente onde está essa área verde, e como eu já calculei a matriz na questão anterior, a ideia é aplicar essa matriz. Então, o primeiro passo é calcular o fator de cisalhamento. Meu cisalhamento está em x. À medida que eu me desloco em x, meu z ele tem uma mudança. Então, eu vou calcular meu fator de cisalhamento à medida que eu me desloco em z. Eu tenho um impacto no x. Então, eu vou precisar saber qual é esse fator de cisalhamento, né? O quanto o z está influenciando no cisalhamento. Para isso, escolher um ponto qualquer, onde meu z é menos 3. E a partir disso, eu calculei, né, o meu x novo. Calculando o x novo, eu obtenho que o fator de cisalhamento é 1. A partir disso, a gente vai seguir, né, com as operações mencionadas anteriormente. Então, a ideia é que eu, na primeira matriz, né, mais à direita, que é da direita para a esquerda, eu desço essa área cinza. Depois, eu aplico o cisalhamento. Então, eu estou aqui cisalhando em x. Eu tenho meu x que não mexe, meu y não mexe. O fator de cisalhamento em z, que é 1. E depois eu vou transladar o que eu encontrei para cima, né? Assim eu estou me equiparando da área verde. Resolvendo essas três matrizes, eu chego nessa matriz. E a partir disso... Perdão, tá certo. A partir disso, né, o professor pediu que eu fizesse o teste com ponto. Eu testo o ponto, eu chego no 5, 0, menos 5. Então, seria fazer essa matriz que me joga até aqui. Então, os pontos, eles estão batendo. Se eu subir aqui na questão, eu voltei, né, para o 5, 0 e menos 5. E depois disso, eu uso a matriz calculada anteriormente, a mesma matriz. 2, 0, 0, menos 9, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2 terços, 7 terços e a coordenada homogênea 0, 0, 0, 1. Realizo a multiplicação de matrizes, vou chegar nessa minha matriz aqui. E a ideia é que quando eu aplico no ponto, eu mapeio para o cubo canônico. Então eu chego no 0, 1, 0 e menos 1. Embora seja feito tudo com uma única matriz, né, com a ideia de composição de matriz, a ideia é que a gente saia do verde e pule para cá. Esses passos que a gente fez para encontrar a matriz, eles acabam ficando omitidos, mas essa é a principal motivação. A questão 3 e a questão 4 elas são um pouco mais simples. A ideia da 3 é que a gente use, né, o cisalhamento. Então a gente vai calcular a matriz que mapeia o meu cinza no verde. Para realizar o cisalhamento, eu vou precisar descobrir o nosso fator de cisalhamento. Então eu tenho que calcular o meu fator de cisalhamento aqui também. Essa parte eu vou acabar realizando o algebrismo simples, eu vou descobrir que o meu fator de cisalhamento ele é 1. A partir de que o meu fator de cisalhamento é 1, eu monto a matriz de cisalhamento. Então na linha do meu y tem o seguinte: não existe x, né? No caso eu desconheço meu x, eu vou ignorar ele. Eu tenho o meu y que é 1 e meu fator de cisalhamento de z, né? Que no caso é 1 e vou multiplicar pelo ponto que foi dado, 0, 5, menos 4. A partir disso eu chego no novo ponto, 0, 1 e menos 4. Se eu for só conferir aqui, ó, eu tenho 0 em x, desconheço meu fator de x. Eu tenho 1 em y, então eu subo uma casa e eu tenho menos 4 em z. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então o ponto bateu.
eu consegui sair do meu ponto P e chegar nesse meu P', exatamente como foi pedido pela questão. A questão 4 é uma questão de escala. Ela mapeia o volume cinza menor no volume verde, então a ideia é que eu aumente a minha escala em Y. O cálculo pode ser feito de duas formas diferentes. Eu destaquei o vermelho e o rosa para mostrar os pontos. A ideia é só que a gente compare, né, o inicial e o final, porque a partir do momento que eu multiplico pelo final, dividir pelo inicial, como se eu dividisse essa área, ela se tornasse 1. E a partir que ela é 1, eu multiplico para chegar nessa minha área maior. Então, a gente poderia fazer tanto desse lado menor aqui, que está maior, que está em verde, e em vermelho, ou do lado menor que está em rosa, né, em roxo. O resultado vai ser o mesmo, tá bom? Eu tenho aqui a contagem de quadradinhos, eu tenho 8 quadrados na área vermelha e 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, e aqui eu tenho meio e meio, que dá um tamanho 1, e 4 quadrados, né? Como a escala é só em Y, a ideia é só montar a matriz de escala, que a gente já conhece. Então eu tenho, né, na identidade, o 1 não é alterado, meu x não é alterado, meu y, que é o meu fator de escala, vai ser 4, tenho 1 em z e 001 da coordenada homogênea. Partindo disso, é só fazer a multiplicação e eu vou chegar no ponto equivalente 0 em x, 4 em y, menos 4 em z. A questão 5, ela nos dá o nosso ponto P. A ideia é que a gente obtenha a representação matricial desse ponto e aplique nosso ponto 0, 4, menos 4 e 1 para obter a representação dele no cubo canônico. Essa questão, ela utiliza desse desenho, né, do desenho do ponto anterior. E a partir dele, a gente vai inferir o Far e o Near. Eu deixei aqui expresso, o Far e o Near é 4 e 2, a gente vai utilizar aqui nessas fórmulas, mas como a questão ela trata de coordenadas homogêneas, a ideia é que a gente estenda a coordenada, então a gente estende para a coordenada homogênea, utiliza do 1, e vamos tirar o z do denominador para que eu consiga ter apenas o x, ou menos x, o y, o fator que multiplica z, consequentemente o termo independente. Ajuda a visualizar quando a gente projeta em AX, BY, CZ e D. Aqui quando eu escrevo só x, que é o resultado de quando eu multiplico o ponto todo por menos z, eu corto com esse z e com esse menos. Escrever o x significa como se eu escrevesse 1, 0y, 0z e 0. O que é a nossa explicação da fórmula matricial, né? Onde a gente pega cada linha e aplica um filtro. Então aqui eu pego somente o x, zero o resto. Aqui eu pego o y, zero o resto. Pego o z e o d. E aqui eu utilizo o menos 1, que é o valor de zero aqui. Então eu obtenho a matriz x, y, z vezes f mais near, dividido por f menos near, mais 2 vezes far vezes near, e dividir tudo por far menos near, e o menos z, que foi o resultado da multiplicação. A partir disso é só substituir, então a ideia foi substituir, e eu obtenho 3z e mais 8. Então colocando na forma matricial eu tenho 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3 e 8, e o 0, 0, menos 1 e 0. A partir disso, a ideia foi aplicar no ponto. Colocando no ponto 0, 4 menos 4, eu obtenho esse valor, 0, 4 menos 4, 4. Que parece estar errado, né? Já que o nosso cubo canônico ele varia entre menos 1 e 1. Porém, a coordenada homogênea aqui, ela viajou, ela está bem distante, a gente utiliza 1. Por causa disso, a gente vai dividir todo o ponto por 4. E obtemos o ponto 0, 1, menos 1, e a nossa coordenada homogênea, 1.
Indo para a questão 6 ela consiste em combinar a resolução das questões anteriores. Então a gente vai fazer uma combinação de matrizes, combinando a matriz 5, a matriz da 4 e a matriz da 3. Por quê? Se a gente observar aqui, a gente está com esse desenho, né? Do cinza vindo para cá. Quando a gente dá uma olhadinha na questão cinza, na questão 5, a gente pegou essa figura aqui, né, da 4, mapeou no cubo canônico. Então foi por isso que a gente utilizou desse ponto. E depois a gente tem essa ideia da 3. Então se a gente for observar, é como se eu saísse daqui, voltasse para cá e quando eu estou aqui eu consigo voltar direto. Então por isso que a gente acaba aplicando a 5, a 4 e a 3 nessa ordem. Então a ideia é ir fazendo essa composição de matrizes para conseguir gerar a nossa perspectiva. Então eu vou fazer aqui o mapeamento das matrizes. A ideia é fazer essa multiplicação. Então eu peguei, né, empilhando daqui para cá, e o resultado daqui multiplica por essa matriz. Partindo disso, né, a gente tem aqui o resultado dessa matriz, ele me dá 1, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 1, 0 e a coordenada homogênea. A matriz foi calculada anteriormente na 5. E ao resolver essa multiplicação de matrizes, multiplicando linha por coluna, a gente chega nessa matriz. 1, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 3, 8 e 0, 0, menos 1 e 0. Uma coisa interessante é que se a gente for reparar nessas matrizes que a gente vai gerando, essa, por exemplo, S e S, e for dar uma olhada no desenho, nos desenhos a gente não sabe quem é o X. Então trabalho com Y, trabalho com Z, mas eu não sei como é o X. Lembra que na questão 1, quando a gente estava trabalhando aqui, a gente não sabia o Y, né? Não sabia o valor, não sabia o que era, não sabia como estava. A gente usava do elemento neutro, 0 para fazer a translação, e no caso 1 na escala. Aqui a gente tem o mesmo questionamento. Não sei quem é meu X. Não posso mexer. Então eu uso de elemento neutro. Enfim, aplicando essa matriz ao ponto, a gente chega no 0, 4, menos 4 e 4, que é algo similar ao que aconteceu anteriormente. A gente divide tudo por 4 para chegar na coordenada homogênea. Partindo disso, a gente encontra o ponto. Então a gente chega no 0, 1, menos 1. Na questão 7, é uma questão de sombra em um plano alinhado. É nos dado um ponto P, é nos dado um valor de X, e a gente quer calcular a posição da sombra. Essa questão, algebricamente falando, ela consiste em usar essa forma, onde eu tenho um ponto P, quero descobrir meu U, extrair as informações do enunciado. A partir do momento que eu digo que meu X mais 2 é igual a 0, eu quero dizer que meu X é igual a menos 2. Então se eu tivesse... Se eu tivesse um plano, aqui fosse 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1 e menos 2. Então todo meu menos 2 em X. Tem o meu ponto. Meu ponto, ele está menos 1, 0 e 1 terço. Menos 1 aqui, 1 terço é mais ou menos aqui. E eu tenho a minha luz pontual, que está em 1 em X, mais ou menos aqui, 2 em Y, mais ou menos aqui. Então estou bem aqui. E a ideia é que eu estou projetando essa luz, apaguei,
A luz está vindo, eu estou projetando o meu ponto e eu tenho que respeitar esse plano aqui. Então eu consigo encontrar a sombra mais ou menos aqui nesse rascunho. Partindo disso, aqui é um algebrismo simples. Eu vou pegar meu x do meu ponto e da minha luz, vou resolver a equação. Eu chego aqui, meu fator de u é 1/2. A partir disso eu substituo, né? Trabalho com meu u. Então tem o meu ponto mais u, que é 1/2, vezes o meu ponto menos a luz, que é essa fórmula aqui, coordenada por coordenada. Então menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 2, menos 2, 1/3 mais 4/3. Só deixando claro, 1/3 mais 1 é igual a 1/3 mais 3/3. Repete, 3 sobre 4, 4/3. A partir disso, é só resolver. Menos 1 mais menos 1, menos 2. 0 menos 1, 1. 1/3 mais 2/3. Não sei se é necessário, o resultado é 1, porque quando a gente tem 1/3 mais 2/3, eu repito, 3 sobre 3, tenho 1 no meu ponto. Então eu tenho o meu ponto menos 2, 1 e 1 como resposta do meu pelinho. A questão 8, 9 e 10, um pouco maior, não muita coisa. A questão pede, né, que a gente utilize dessa matriz, então o professor deu a matriz para a gente. Calcule a projeção da sombra no plano Z igual a menos 1, considerando uma luz igual a menos 1, meio, 1 e LW. O enunciado diz, né, que a matriz ela deve manter a função da coordenada LW para funcionar nos dois casos, quando LW for 0 e quando LW for 1, que é no caso luz próxima a 1 e quando for distante, né, é o LW0, que é como se eu dividisse por um número grande, tendendo ao infinito. Qualquer número dividido por um número suficientemente grande, ele tende a zero. Após isso, a gente tem uma matriz e a ideia é aplicar ela no ponto 1, 0, menos meio para obter o pelinho projetado no plano. Então, vamos testar aqui, né, no caso. Ele deu uma imagem que está no PDF. Abri o PDF rapidinho. Estudou isso aí, só para quando a gente for dar uma olhada, que eu acabei não copiando a imagem, a gente conferir. Então, voltando aqui para a resolução, olhando para a matriz que o professor disponibilizou, a gente tem o DOT. O DOT ele significa o produto escalar da luz e do nosso plano. Então a ideia é que a gente tire algumas informações do enunciado. O meu Z igual a menos 1, ele aparentemente não me diz muita coisa, mas se eu não souber do que eu estou lidando. Lembra que anteriormente eu mencionei que consegui visualizar a linha nesse sentido de AX, BY, CZ e o ponto termo independente, que seria útil para a gente numa questão futura. Essa questão chegou, é a questão 8. A ideia é que o Z igual a menos 1 a gente tente visualizar no formato AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Ó, nosso Z igual a menos 1 é como se eu tivesse 1 multiplicando na frente. Eu tivesse 0 multiplicando A, 0 multiplicando B, nosso 1 na frente do Z. E o D, o que aconteceu com ele? Ó, nota que aqui a gente está no formato igual a 0, que está igual a menos 1. Z igual a menos 1 significa que Z mais 1 é igual a 0. Quando eu tenho Z mais 1 igual a 0, é como se eu escrevesse 0x mais 0y mais 1z mais 1 igual a 0.
Então tem o meu D, tem o meu C, tem o meu B, tem o meu A. 0, 0, 1. Aqui ficou feio, né? Ficou mal escrito. Mas aqui é 1. Então, nosso D igual a 1. Partindo do nosso D igual a 1, eu consigo fazer a equação do meu plano. Né? Que aqui é meu A, meu B, meu C e meu D. Então temos 0, 0, 1 e 1. E aqui o ponto disponibilizado pelo professor, menos 1, 1 meio, 1 LW. Partindo disso, é realizar o produto escalar. Os dois primeiros eu vou ignorar, porque a multiplicação por 0 vai dar 0, e um é um elemento neutro. Então, no fim, eu tenho LW mais 1 ou mais LW, eu prefiro trabalhar com variável na frente e o valor numérico depois, mas a preferência. Então, eu vou substituir meu dot na matriz. Lembra que a gente já tem os valores, né, de 0 e de 1, perdão, os valores de A, de B, de C, de D. Ó, quem é meu A? 0. Isso aqui pra mim não vai valer nada. Multiplica por 0. O B da mesma forma. Isso aqui não vale, nem esses dois. O meu C, que é 1, e meu D, que é 1, é elemento neutro. Então, eu só preciso me preocupar com o que está antes. Então, tirou essa daqui, tirou essa daqui, tirou essa daqui. Ok. Então, eu vou montar minha matriz, né? Dot LW mais 1, LW mais 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui fica o meu x, menos L de x. L de x é quem? Menos 1, menos 1, 1. 1 meio vezes menos 1, menos 1 meio. LZ dá vezes 1, menos 1, mais dot. LW mais 1, menos 1, LW. E por fim a gente tem LW menos LW. Eu tenho menos LW vezes C. Meu C aqui vai ser 1. Partindo do meu C1, menos LW. E o nosso quarto ponto, da mesma forma, né? Menos 1 vezes menos 1, 1. Menos meio vezes menos 1, menos 1. Aqui, menos 1 vezes menos 1, menos 1. E meu dot, que é LW mais 1, menos LW, dá somente 1. Então, montei minha matriz, né? Tirei daqui, extraí os dados e montei a matriz. E vou multiplicar pelo meu ponto. 1 menos 1, meio, não, 1, 1 meio, 0 e 1. E vou chegar nessa matriz aqui, que é o que o professor pede. Né? O professor pede que a gente respeite LW para conseguir trabalhar com LW1, que significa que a minha luz pontual está perto, com LW0, que é quando a minha luz está longe. Partindo disso, né, eu vou para o caso onde é 1. Então, 1 mais 2, 3. 1 dividido por 2, 1 meio. Menos 1 e 1, quando minha luz está perto. Quando a minha luz está longe, eu tenho 2. 0 dividido por 2, 0. Menos 1 e 1. Se a gente for dar uma olhada no PDF, né, a gente tem o caso da luz pontual e da luz no infinito. Quando a minha luz está com o valor de 1, né, a luz pontual, tem 3, 1 meio, menos 1 e 1. Vou fechar isso aqui. Quando eu estou com a luz 3, 1 meio, menos 1 e 1, é onde eu vou bater minha sombra. Então, se eu pegar aqui e tiver aqui como escala, 3 aqui eu estou subindo. Então, eu vou vir mais ou menos para cá. 3 em x. Perdão, confundi o x e o y. Meu x, ele é mais ou menos 3 vezes essa distância. De olho meio ruim de ver, mas eu vou acabar batendo aqui. 1 meio em y. Significa que eu vou estar mais ou menos na metade do meu eixo y. Então, estamos aqui meu objeto, mais ou menos na metade aqui do meu objeto.
E eu tenho meu em Z, não vai dar para ficar muito claro, que é a profundidade, e tem o meu a coordenada homogênea do meu ponto, né? Da mesma forma, quando a luz está para o infinito. Quando a luz está para o infinito, né, que ela está longe, eu tenho 2, 0 em Y, menos 1 em Z. Meu 0 em Y faz com que meu ponto seja aqui embaixo, né? O ponto está aqui embaixo e deslocado para o lado. Proporcionalmente, como aqui se eu andasse 2 vezes para o lado, me mantesse no zero. Então estou batendo bem aqui. Da mesma forma que aqui, como eu subo em Y, eu dei uma subidinha aqui no meu pelinho. Então a gente consegue conferir, fazendo essas estimativas aqui com base na escala, que a gente acertou, né? Os cálculos acabaram batendo. Continuando com a resolução da lista, a questão 9 ela é uma questão de viewport. A ideia é que a gente considere nosso ponto PC e veja o mapeamento dele, né, no cubo canônico, após a normalização da projeção, em 2 cenários diferentes. No cenário A, a gente tem ele aplicado ao mapeamento na viewport 0, 0, 800 e 600. E no cenário B, né, do item B, a gente tem para 400, 300, 400 e 300. Então, nessa questão eu utilizei de matriz. Essa matriz ela é padrão, ela é meu width, meu high sobre 2 na diagonal, 1 da coordenada homogênea. Aqui tem o meu x mais w sobre 2, né, seria o equivalente a um termo independente. E aqui meu y mais 1 em altura, né, height, dividido por 2 vezes o meu ponto. No caso, meu ponto é meu PC, que é 1 sobre 2, 1/3 e 0. Aplicando essa questão, aplicando diretamente as informações dadas, né, do viewport, aqui já está destacado, mas a ideia aqui é que a gente tem o x, o y, o w e o h nessa sequência. Então eu elenco o x, o y, o w e o h de cada item, no caso 0, 0, 800 e 600. Substituo na matriz, realizo a multiplicação. Então w sobre 2, né, 800 sobre 2 dá 400, h sobre 2 é 600 dividido por 2 dá 300, x, 0, y, 0, fica w sobre 2, h sobre 2, então eu só repito, 400 e 300. Realizando a multiplicação, leio por coluna, 400 vezes metade, vezes 1,5, né, é 400 dividido por 2, dá 200, negativo fica menos 200, mais 0, mais 400, 400 menos 200, 200 positivo. Da mesma forma, né, na linha de baixo, a gente tem 0 vezes menos 1,5, 0. 1/3 de 300 é 100. E 300 vezes 1 é 300. 300 mais 100, 400. Então, no item A, a gente tem esse mapeamento, 200, 400 e 1. Indo para o item B, a gente separou o x, o y, o w e o h. Nosso x é 400, o nosso y é 300, tem 400 de largura e 300 de altura. Fazendo a multiplicação linha por coluna, que faltou a coordenada homogênea, a ideia é menos 100 mais 600, 600 menos 100, 500. Da mesma forma que eu tenho 0, 1/3 de 150, 50, mais 450, 500. Obtendo o valor 500 e 500. A resolução da 9, utilizando isso aqui, é mais simples. Trata de usar a multiplicação de matriz. Porém, pode ser feito também fazendo uma regra de 3, fazendo análise da divisão da janela, verificando onde ela ficaria no cubo canônico e olhando os pontos. Porém, como essa questão ela ia cair na prova e o professor deu esse caminho que é mais fácil, vai valer e vai poupar tempo,
utilizei dessa matriz mesmo, tendo consciência, né? Porque no formato AX mais BX mais termo dependente, a gente tem nossos termos independentes aqui, o filtro do X e o filtro do Y. Menos 1,5. Então essa foi a resolução da questão 9. Continuando aqui com a 10, tive que dar uns aumentos de folha aqui só para ficar visualizando de lado a lado. A 10 ela é uma questão que aparentemente ela é muito grande, mas quando a gente quebra, a gente consegue visualizar que a resposta em si, o cálculo numérico dela não é muito grande. Mas o que manda nela um pouco, né, na maior parte, é a gente ter a visão do modelo de Phong mesmo, né? Tá desenhando aqui reto, mas a ideia é que a gente tem a luz baixa e na mesma angulação ela volta. Então a gente tem esses ângulos, tem nosso eixo, temos o vértice, o observador, o ponto onde a luz vem e temos a nossa normal, né? Nossa normal está 0, 1 e 0. Então isso aqui é meu eixo Y, ela é um vetor mais ou menos assim, né? Tamanho 1. Que, como foi ensinado pelo professor Rubens, a normal ela serve para a gente ter uma noção de onde o objeto deve ser mostrado, né? Qual a parte iluminada. Então é importante eu saber definir a normal de um objeto, que dependendo da minha câmera, dependendo da minha visão, eu quero conseguir ver essa face, né? Essa questão a gente não vai lidar com essas pontos assim de câmera, mas é interessante, né, ter essa intuição de que se eu tenho uma estrela, por exemplo, ela está desenhada, uma estrela 3D, um cubo, eu setando a normal, eu consigo ver, ó, essa parte está visível, essa aqui já não está. Mas vamos aqui, né, o primeiro passo da questão é separar o enunciado, vou botar aqui vermelho. O enunciado ele já dá pra gente aqui a fórmula que a gente vai usar. Então a gente tem uma boa equação aqui para fazer. E a gente vai fazer como se fosse uma questão de física mesmo, né? Não deixa de ser, né? O conhecimento assim, que é o primeiro passo, separar o que é que a informação dá pra gente e entender o que é que a questão quer. Então é o seguinte, para mostrar que você conhece cada termo da equação acima, essa que eu destaquei, calcule a cor RGB, IRG, IRG e IRB de um vértice V, tá aqui as coordenadas 10, 5 e 0 de um objeto no cenário. Ele tem essas características aqui dessa matriz. A gente tem a normal, 0, 1, 0. Temos nossa luz pontual. Lembra que luz pontual, a luz está próxima. E vamos ter também nosso observador. Então, se a gente imaginar, aqui tem nosso plano, a luz vem de um lugar, a luz bate, reflete, temos uma pessoa vendo, temos uma pessoa que vai estar observando, temos nossa luz, por exemplo. O modelo de Phong, ele vai servir para o degradê das cores, que é um exemplo que o professor dá em aula. Se tiver uma esfera num plano 2D, que é o que a gente trabalha, que é a tela, eu posso pintar ela toda de preto. Ela fica plana. Então não fica uma esfera, vira um círculo. A partir do momento que eu faço uns degradês, faço uns nuances, uso do cinza, eu consigo dar a ilusão do 3D. Então, partindo disso, a gente vem aqui para a questão. O professor Rubens também dá algumas informações. A gente vai usar como A, B e C esses valores. A1, B0, C0. Nosso alfa é 2. Isso aqui é muito importante para a gente. Então, e a gente vai seguir a fórmula.
O nosso Lzinho é o meu L menos o V, unitário. Meu Ozinho é o O menos o V, também unitário. Meu R ele serve a esse padrão. R é igual a 2 vezes L vezes N, escalar N, L escalar N, vezes o normal, menos o meu Lzinho. E o L escalar normal é unitário. Não, perdão. O L escalar normal, produto escalar, ele é o nosso cosseno, nosso ângulo. E o RO é o cosseno de φ. Então, a partir disso, a gente vai começar a resolver, né? Quem é meu Linho? Linho, que é meu L minúsculo. É o O. 8 menos 10 menos 2, 7 menos 5, 2, 0 e 0, unitário. Calculo o módulo e divido. Eu vou ter que o módulo dele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, quando eu aplico aqui, sobre o 2. Sobre o menos 2, aqui eu vou trocar só o sinal e 0 dividir por alguma coisa vai dar 0, então não importa pra gente. Depois disso a gente calcula o Ozinho, 12 menos 10 dá 2, 5 menos 5, 0 e 0 menos 0, 0. Unitário é só dividir por 2. Embora a gente também possa fazer o cálculo do módulo e dividir, se eu tenho 1, 0, 0, 1 e x, 0, 0 nas outras coordenadas, aqui tem um z saindo da tela. Então é como se eu tivesse um vetor desse tamanho, o 2, pode transformar em unitário, só cortar pela metade, então fica mais ou menos aqui. Essa intuição ela é fácil de ver, não é muito complicado não. Então eu obtive esses dois vetores, vou procurar o meu R. Antes de colocar o R, a gente precisa saber qual é o cosseno do ângulo, que é o L escalar normal. A normal ajuda muito, porque ela só é 0, 1 e 0, então eu zero isso aqui, raiz de 2 sobre 2. É o valor do meu cosseno. O que acaba dizendo pra gente que o nosso ângulo de iluminação estava dando ali 45 graus. Tem esses valores, vou aplicar. 2 vezes raiz de 2, então faço a faca aqui. Tenho raiz de 2 vezes minha normal. Minha normal é 0, 1 e 0. Resultado disso, 0 com alguma coisa 0, 1 com alguma coisa raiz de 2, 0 com alguma coisa 0. Fiz isso, eu vou tirar do meu ponto. Meu ponto é L minúsculo, né, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Uma coisa menos a metade dela, e meu zero aqui. Então eu tenho basicamente todas as informações. Eu consigo tirar o meu cosseno de φ não. É φ. Eu troco se é φ ou psi, mas eu acho que é φ. Eu consigo obter o valor do cosseno. Realizo o escalar do meu O. E com o meu raiz de 2 sobre 2. Meu Ozinho tinha dado 1, 0, 0, então eu obtenho raiz de 2 sobre 2 aqui. 1 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2. 0, 0, 0, 0. Partindo disso, eu substitui na fórmula. A fórmula é a mesma daqui de cima. Então eu vou pegar meu Ka, quem é meu Ka? 0,2. Meu KD de vermelho é 0,6. E o meu KS 0,8. O professor colocou a matriz de L como tudo 1, então as multiplicações e alguns valores vão ser cancelados. Por exemplo, aqui o meu B e meu C é 0, então essa parte some. Meu A é 1, então é 1 sobre 1. Sobre 1 é 1, multiplicando não vai valer nada pra gente. Então eu tenho isso aqui. Quem é meu KA? 0,2 vezes 1, 0,2, então eu tenho 0,2 mais isso aqui. O KD deu 0,6, o LDR ele também é 1, então eu tenho 0,6 vezes o meu cosseno do lado. Aqui eu tenho o de S é 0,8 e o L também é 1, então eu tenho 0,8 vezes isso aqui. Como aqui está pequeno,
mas é a mesma conta, então 0,8 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2 mais 0,8 vezes 1, porque raiz de 2 sobre 2 elevado ao meu alfa, que é 2, eu tenho isso aqui, raiz de 2 sobre 2 quadrado, é raiz de 2 quadrado dividido por 2 ao quadrado, dá 2 sobre 4, igual a 1 meio. Beleza. Um meio de 0,8 vai dar 0,4. Vou passar... Não vou passar para não nada, na verdade vou só somar. Então 0,2 mais 0,4 vai dar 0,6. E então 0,3 vezes raiz de 2. Aqui. Vou parar nesse canto, não vou adiante. Eu poderia botar 0,3 evidência, mas não vai fazer diferença para mim. E o professor, né, ele pede que a gente represente para o G e para o B também. Aqui o cálculo é mais simples, é zero, pelo seguinte. Quando a gente olha aqui está zerado. Então, aqui de cara dá zero, mais 1 vezes 0 mais 0. Então tem um zero no final. Colocando na forma de uma matriz coluna, né, só tem uma coluna, eu tenho o IR aqui, o IG e o IB. R, G e B. Com isso eu consigo a matriz aqui e consigo finalizar a explicação. Essa é a resolução da lista. Obrigado pela atenção.